Às vezes, a família parece perfeita. Tudo no lugar. Cada um cumpre o seu papel com disciplina. O pai provê, a mãe cuida, o filho obedece. Visto de fora, parece harmonia, mas por dentro falta vida. Neste vídeo, vamos olhar para esse tema através da psicologia analítica de Carl Gustav Jung, para compreender como por trás da ordem familiar podem existir dinâmicas inconscientes que transformam o amor em função e o afeto em dever. E a pergunta que surge é: e quando tudo está em ordem, mas nada está vivo? Você já sentiu que o amor dentro da sua família, em algumas situações, depende do que você faz e não de quem você é? Que para ser aceito precisa desempenhar um papel? Existe uma diferença profunda entre cumprir funções e viver o amor verdadeiro. Ser filho, pai, mãe não é o problema. O problema começa quando esses papéis se tornam rígidos, fixos, sem espaço para o humano que pulsa dentro deles. Quando só existe a função, o afeto morre. E o amor, que deveria ser um fluxo vivo, acaba se transformando em contrato. Amar passa a significar cumprir o papel esperado. Ser bom filho, boa mãe, bom marido, como se o amor precisasse ser conquistado pelo desempenho e não recebido pela presença. O amor deixa de ser encontro e vira obediência. E quando o amor se mistura com o dever, ele deixa de nutrir, ele apenas mantém. O dinheiro, nesse contexto, torna-se linguagem simbólica dessa distorção. Ele mede o valor, controla os vínculos, substitui o gesto simples da entrega. Quantas famílias permanecem unidas por medo de perder o sustento, ou por culpa diante de quem ofereceu tudo? Mas o amor não é uma dívida. Ele é o sopro que mantém a relação viva, mesmo quando não há função a ser cumprida. Jung nos lembra que a psique pede totalidade e que o amor é uma das forças que conduz esse processo. Quando o amor se torna apenas dever, ele se afasta do self, mas quando é vivido com verdade, ele reconecta o humano ao divino. Por trás das famílias que parecem unidas, muitas vezes há um pacto silencioso. Estão juntos não pelo afeto, mas pela função. Cada um cumpre o seu papel, mas o vínculo não respira. Nesse silêncio nasce a sombra, aquilo que não pode ser dito. O que não pode ser sentido começa a se acumular, atravessando gerações inteiras. E geralmente é o filho mais sensível, aquele que sente demais, que não consegue sustentar a máscara, que acaba carregando a dor de todos, como se o sintoma fosse a voz daquilo que ninguém mais ousa reconhecer. Às vezes, essa sombra se manifesta de formas sutis, em repetições que parecem coincidências, em relações que nos colocam sempre no mesmo lugar, o parceiro que revive a figura paterna ou materna, a sensação constante de aprisionamento, o medo de se expressar. É a vida tentando mostrar o que a psique já não suporta calar. E há algo profundamente arquetípico nisso. O masculino ferido, seja no pai, na mãe ou em nós mesmos, tende a controlar, impor, reprimir o sentir. É o princípio da ordem, que desconectado do amor se torna tirano. E o feminino ferido, em vez de nutrir, aprende a se anular, a cuidar até o esgotamento, a manter viva uma casa sem alma. Ambos aprisionados na mesma engrenagem. Um controla para não sentir, o outro serve para não perder o vínculo. Mas dentro dessa estrutura, algo sempre tenta nascer. Cada indivíduo da família carrega em silêncio o impulso de ser ele mesmo, de sair do papel herdado e viver algo autêntico. Esse é o chamado da individuação, o movimento natural da alma em direção à verdade interior. Mas quando alguém começa esse processo, o sistema todo reage.
porque a individuação de um membro ameaça o equilíbrio inconsciente de todos os outros. A família sente isso como se fosse uma traição e muitas vezes tenta puxar de volta aquele que está despertando, com culpa, com silêncio, com ironia ou distanciamento. Mas é apenas o medo da mudança, o medo de que se um se transforma, os vínculos também precisam se transformar. E é justamente essa tensão que marca o início da libertação, o ponto em que o amor deixa de significar submissão e passa a significar respeito pelo caminho de cada um. Muitos pais e muitas mães se tornam, sem perceber, porta-sombras da família, expressando aquilo que os outros não podiam viver. Mas chega um momento que alguém rompe o ciclo, quando uma voz finalmente decide dizer o que estava oculto, não para culpar, mas para libertar. Dizer o que nunca pôde ser dito é um gesto simbólico, rompe o pacto da função e abre espaço para o real. E quando essa verdade vem à tona, algo começa a mudar. Da raiva nasce a consciência, da dor, uma compaixão inesperada. Não uma piedade ingênua, mas uma compreensão profunda, a de que aqueles que feriram também carregavam suas próprias prisões. O pai deixa de ser apenas o rival. A mãe deixa de ser apenas a que cobra ou se sacrifica. Ambos passam a ser reconhecidos como símbolos psíquicos, partes da alma que precisam ser integradas. Essa travessia da raiva à compaixão, da separação à integração, é o próprio processo de individuação, o instante em que deixamos de lutar contra as imagens que herdamos e começamos a compreendê-las como expressões do nosso próprio inconsciente. Você já sentiu que para ser amado precisou se tornar alguém que não é? Como se tivesse aprendido a vestir uma roupa que nunca te serviu de verdade, apertada o suficiente para conter o que é vivo, mas confortável bastante para parecer familiar. É assim que a alma se perde, quando o amor é confundido com obediência e o pertencimento se transforma em disfarce. Chega um momento, porém, que o corpo não suporta mais a máscara. A voz começa a tremer. O olhar se distancia, o coração pesa. É o sinal de que algo dentro quer nascer. Mas esse nascimento não é suave. É o desabamento do que parecia seguro, o colapso das imagens que sustentavam a função. A estrutura interna racha. E no meio dos escombros, o que restava esquecido começa a respirar. É nesse instante que a alma retoma o seu movimento. Não para destruir o que existia, mas para devolver a verdade ao que ficou vazio. E essa verdade dói, porque ela pede renúncia. Renúncia da necessidade de ser o que esperam, do papel que dava sentido, e até da imagem de si que parecia certa. Mas junto dessa dor vem algo novo, um espaço interno onde o amor pode, enfim, existir sem função. Um amor que não exige desempenho, mas presença. Um amor que não aprisiona, mas permite que cada um volte a ser quem realmente é. A psicologia analítica nos ensina que não se trata de negar a família, nem de destruir os papéis que nos formaram. O caminho é integrar, trazer à consciência o que foi reprimido, acolher o que foi negado e resgatar o afeto que dá vida à função. A família pode ser um palco de repetições, mas também pode se transformar em um espaço de reconciliação, onde o pai porta a sombra, a mãe cativa e o filho, em busca de liberdade, encontra um novo equilíbrio. Não é sobre rejeitar quem fomos, mas permitir que a nossa forma de existir se torne mais verdadeira, mais viva, mais nossa. Esse é o movimento da alma,
deixar que o antigo se transforme, para que o amor volte a respirar através daquilo que um dia foi rigidez. E talvez esse seja o ponto em que a psicoterapia se torna necessária, quando sentimos que algo dentro de nós quer mudar, mas ainda não sabemos como sustentar essa mudança. O processo de autoconhecimento é esse atravessar do limiar, entre o que já não serve mais e o que ainda não nasceu. E se você sente que está nesse momento, eu posso te acompanhar nessa travessia, nesse processo de reconectar-se com o que é essencial, de encontrar sentido no que parecia ruptura e de descobrir passo a passo o que em você pede para viver. E lembre-se, por mais que a vida tente te moldar, sempre existe algo em você que insiste em ser livre. E é dessa força que nasce o verdadeiro amor por si mesmo. I am lost in a rainbow.